Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs à nossa celebração da Eucaristia. Estamos reunidos, congregados na força do Espírito e viemos porque temos fé e acreditamos que o Senhor é o nosso socorro. Ele acolhe as nossas preces, nos sustenta na caminhada e nos orienta com a sua palavra. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando os vossos mandamentos, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, depois que Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão e morte, os discípulos, eles se preocupam com a questão do poder. Quem seria o maior e o mais importante entre eles? No começo do Evangelho de hoje, Jesus estava caminhando, atravessando a Galileia com os discípulos, e este momento, enquanto Jesus caminha com eles, ele vai ensinando. Por isso que o Evangelho fala que Jesus não queria que ninguém soubesse, que aquele momento
era o momento de estar com os apóstolos, caminhar com eles, ensinar para aqueles homens o projeto, o caminho de Jesus, o projeto de Deus que ele veio realizar entre nós. E Jesus, ensinando, ele vai mostrando o que ele veio fazer e como. E ele anuncia pela segunda vez a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Os discípulos têm muita dificuldade em compreender este mistério, em aceitar o caminho da paixão e da morte de Jesus. Porém, eles não tiveram nenhuma dificuldade para conversar sobre a questão do poder, sobre o projeto de Jesus, que conduz Jesus na fidelidade à vontade do Pai, à cruz. E a cruz para Jesus é a maior expressão do seu amor, da sua fidelidade à vontade do Pai. Para Jesus, claro, o sofrimento estava imposto, porém, para ele é o cumprimento da vontade do Pai, é a fidelidade à missão que ele assumiu. E os discípulos começam a conversar entre eles: bom, Jesus vai morrer, e quem entre nós vai ser o maior? Quem é o mais importante? Quem é que vai substituí-lo? E aí vocês, como eu, conhecemos bem, a discussão deve ter sido calorosa, né? Sou eu, é o outro, não é o outro, eu sou melhor. A disputa está presente. Para usar a palavra que nós usamos, a concorrência se estabelece. E aí Jesus percebe a conversa deles, que eles não assimilaram o conteúdo do seu ensinamento, e eles continuavam conversando a partir das referências do mundo, daquilo que corrompe o coração do homem, do poder, da fascinação pelo poder, seja um poder menor ou um poder maior, muito ambicionado. E aí Jesus vai tomar um momento de mais intimidade ainda. Chegando em casa, ele senta com os discípulos e pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? E aí eles não contam. O Evangelho diz: ficaram chateados, ficaram com medo de colocar a situação. Talvez é aquela história, não comentou para não chatear Jesus. E Jesus percebe que eles estão com o coração longe daquilo que ele estava ensinando. E aí Jesus toma uma criança, põe no meio deles. A criança, ela é desprovida de poder, ela é totalmente dependente. A criança, ela tem o coração puro. Elas podem se corromper, mas ela se corrompe quando aprende com os adultos. Inicialmente a criança é pura. E Jesus vai dizer: se vocês não se tornarem como uma criança, não infantil, não é isso, mas na pureza, desprovida desta mentalidade de poder, desta mentalidade carregada de ganância, de ambição, de vaidade.
vocês não entram na dinâmica do reino, vocês não compreendem o meu projeto e vão tornar as relações de domínio e não de fraternidade. Vocês vão querer dominar, mandar, ser servido, porque é o que o mundo apresenta como sucesso, como realização, como garantia de felicidade. E aí Jesus então vai dizer para eles e para nós: quem quiser ser o primeiro, é bom ambicionar as coisas importantes, mas no olhar e na compreensão do projeto de Deus. E por que Jesus coloca essa referência? Porque nós escolhemos segui-lo, nós escolhemos colocar a nossa vida na direção de Deus, escolhemos este caminho. Então, para nós tem que ser esta referência: quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servidor de todos, aquele que consagra a sua vida no serviço, como expressão do amor que cultiva no coração. E aí então Jesus apresenta a criança. Quem acolher uma criança, quem fizer o bem a uma criança, que na sociedade do tempo de Jesus não era ninguém importante, é uma criança, não conta, não tem valor. Quem fizer o bem a uma criança, quem acolher, é a mim que está acolhendo. O menor gesto de amor que nós fazemos, quando a nossa vida está direcionada para o projeto de Deus, é o acolhimento, é o amor, é o serviço que nós devemos realizar. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é essa: é ser fiel, fiel a Deus, fiel ao projeto, fiel à nossa consciência, fiel ao desejo de amor que nós cultivamos no coração. Por menor que seja o gesto, ele ganha relevância, ele tem importância. Lembram da parábola da semente, ou melhor, do grão de mostarda? É pequeno, mas quando plantado cresce, e não fica sem que Deus perceba este gesto e nos recompense por este amor, por esta doação. E aí vale a pena a gente reler a segunda leitura com esta ótica. O que nós estamos pedindo a Deus? Às vezes pedimos errado, e aquilo que se pede errado, nós não recebemos, porque não é para o nosso bem e nem para o bem de todos. Às vezes pedimos para Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu estava dizendo da fé. Eu falei: até aquele que vai cometer um assalto, ou até que mata alguém, antes de fazer o ato, ele pede para Deus livrá-lo, ampará-lo, protegê-lo, para que tudo dê certo. E pode ser que depois de ter realizado o ato, ele ainda cumpra a promessa que fez. Pediu errado, evidente. Não é esse o pedido. A segunda leitura diz
que nós devemos ter um coração que confia. E um coração que confia não é um coração que cobiça, que mata, que tem inveja, que briga, que provoca guerras. Isso não é o pedido de quem acredita, de quem coloca a sua vida na direção do projeto de Jesus. Pedem sim, mas não vão receber, pedem errado, pois só querem esbanjar o pedido nos vossos prazeres. E a nossa alegria, o nosso prazer é fazer a vontade de Deus, como nos ensina Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que o Senhor continua nos ensinando a simplicidade de coração, a pureza do coração. Ter dentro de nós não a inveja, o ódio, a cobiça, a vaidade, a ganância desmedida, porque isso faz com que continuemos uma briga pelo poder,